Muito bem, pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso curso de atualidades. Nós vamos pegar aí todo o conteúdo, que foi mais ou menos aí matéria de mídia no último ano, de maneira que você possa ter aí tudo de mais atualizado para a sua prova. Uma pergunta que o pessoal sempre me faz, quando a gente começa um curso de atualidades é se existe algum material, além obviamente das nossas aulas aqui, que você pode estar utilizando para poder se preparar para o seu certame. Tem um material muito bacana que é o Guia de Atualidades Abril Enem. Você vai encontrar em qualquer banca de jornal, um preço muito barato, menos de R$22, e é um material que ele traz de maneira condensada e com muito boa qualidade tudo aquilo que antecedeu aos 6 meses a publicação. Então nós tivemos uma publicação em janeiro desse nosso ano de 2013 e tivemos também, e vamos ter também, uma agora em julho de 2013. O que significa dizer que se você adquirir esses dois materiais, você vai ter todas as matérias de atualidades do último semestre do ano passado e também do primeiro semestre desse nosso ano de 2013. Ao mesmo tempo que o pessoal sempre pergunta, e essa é uma pergunta bastante interessante, o que é que normalmente cai em prova de atualidade? Literalmente pode cair tudo, Nós podemos cair desde a crise econômica mundial, passando pela Rio+20 ou o conflito no Mali. A nossa experiência, no entanto, nos mostra que aproximadamente 90% a 95% dos temas estão concentrados em 3 grandes focos: geopolítica, economia e meio ambiente. Sendo assim, o nosso curso, de maneira não excludente, mas vai dar foco exatamente nesses 3 grandes eixos temáticos. O objetivo, então, é que a gente possa sempre entender os antecedentes da questão, a questão em si e as possíveis consequências futuras. Nesse sentido, nós separamos todas as principais matérias do último ano, de maneira que a gente possa ver isso com muita atenção para você, ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso curso, vamos falar aí da Venezuela sem Hugo Chávez. Bom, você se recorda que recentemente, e infelizmente sob o ponto de vista humano, Hugo Chávez veio a falecer vítima de um câncer no abdômen. Para a gente poder entender, no entanto, o chavismo, a sua influência na Venezuela e também na América Latina como um todo, a gente tem que voltar um pouquinho no passado. Então vamos nos recordar. Hugo Chávez era um coronel do exército venezuelano que lá na década de 1990 vai tentar dar um golpe militar contra um governo democraticamente eleito. Nós sabemos que, em virtude dessa tentativa fracassada, ele será preso e será condenado e mais tarde anistiado. O resultado é que ele monta um partido político que é o PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela. E em 1999 ele concorre pela primeira vez à eleição, agora de maneira democrática, e ganha esse pleito. Nós nos recordamos que o governo dele foi marcado por uma série de características extremamente conflitivas com aquilo que normalmente nós continuamos a ver dentro das democracias. A gente recorda, por exemplo, que Hugo Chávez tentou a implantação do chamado socialismo do século XXI. O socialismo do século XXI seria um contraponto ao neoliberalismo, um contraponto ao chamado consenso de Washington, que era o conjunto de medidas propostas pelo Fundo Monetário Internacional para equacionar o problema das dívidas dos países latino-americanos altamente endividados desde a década de 1980. A ideia do neoliberalismo partia do pressuposto do Estado mínimo, de que o Estado deveria somente se ocupar das funções típicas de Estado, como provimento de bem público, segurança, soberania, emissão de moeda. No entanto, isso vai ocasionar dentro da América Latina e no Brasil também um amplo processo de desestatização. Pois bem, o pensamento de Hugo Chávez era diametralmente oposto a esse pensamento neoliberal. Era a ideia de que o Estado deve sim ter uma intervenção dentro da economia e, portanto, Chávez vai estatizar uma série de empresas que, num passado relativamente recente, haviam sido desestatizadas. Ele aumenta, então, de forma muito significativa a participação do Estado na economia. Mas o governo Chávez
foi marcado também por um forte populismo. É importante, então, que você distingua a diferença entre um governo popular e um governo populista. O governo popular é aquele que se comunica, normalmente o político, que se comunica de maneira fácil com as massas. Um exemplo muito interessante é a própria figura, né, de Getúlio Vargas ou ainda do presidente Lula, que são pessoas que têm um contato muito facilitado junto com a população. Os governos populistas são aqueles que atacam, né, normalmente a consequência, né, da mazela social, normalmente através de benesses como bolsa, né, alguma coisa, vale leite, né, frente de trabalho, construção de açude, né, doação de milheiro de tijolo, criação, né, de empregos na escala pública sem concurso. Então, você ataca a consequência e não ataca a causa, de maneira que você mantém a população atrelada ao governante que cria essas benesses. No entanto, você mantém essa população num nível de pobreza e de miséria muito intensa. Sendo assim, a gente sabe, né, que o governo Chaves ele se caracterizou por medidas fortemente populistas, que atacaram a consequência da pobreza, da desigualdade, mas não necessariamente as suas causas. E com isso você mantém boa parte da população apoiando o seu governo. Por um outro lado, a gente sabe que Hugo Chávez fez uma forte perseguição dos grupos midiáticos que era contra o seu governo. Ele, por exemplo, proibiu que desde 94 nenhuma mídia poderia demonstrar os índices de violência dentro da Venezuela, que aumentaram de maneira significativa durante o seu governo. Por um outro lado, ele cassou a concessão da RCTV, a Rádio Caracas Televisão, que é um grupo que lhe fazia oposição e da qual ele acusou a RCTV de participar de uma tentativa de golpe contra o seu próprio governo. Lembrando apenas que ele, quando era coronel, havia feito absolutamente o mesmo numa tentativa de golpe militar. Nós sabemos que o governo chavista vai utilizar, né, em larga escala o dinheiro da PDVSA, a Petróleo de Venezuela S.A., lembrando que a Venezuela é a 6ª maior produtora de petróleo do mundo, então ele vai utilizar em larga escala os recursos da PDVSA para reduzir a pobreza extrema e a miséria dentro da Venezuela. E nesse sentido, ele foi muito bem sucedido. De fato, tanto a miséria extrema quanto a pobreza caíram a patamares menores do que a metade daquilo que era inicialmente quando do seu governo. No entanto, ele sangrou os recursos da PDVSA e hoje a PDVSA produz menos petróleo do que produzia num passado relativamente recente, o que mostra que a retirada de dinheiro somente para a área social inviabilizou a possibilidade da PDVSA manter e aumentar a produção petrolífera e, portanto, comprometendo o futuro do país, já que boa parte da pauta de exportações da Venezuela é exatamente calcada nos hidrocarbonetos fósseis, da qual o petróleo é o produto mais importante. A Venezuela sofre hoje uma inflação de quase 30% ao ano. É considerada, então, uma inflação extremamente elevada. A Venezuela passa por um desabastecimento porque ela passou por uma desindustrialização durante a era Chaves. Como Chaves estatizava vários setores da economia de maneira quase que autocrática, controlando o legislativo e também o judiciário, os investimentos privados na Venezuela minguaram e o resultado foi que o nível de produção da economia também diminuiu. Lembrando para você que ainda durante a era Chaves, nós tivemos a entrada da Venezuela como membro permanente do Mercosul. Brasil, Uruguai e Argentina aprovaram a entrada da Venezuela, aproveitando-se de que o Paraguai, que era um país opositor, estava temporariamente suspenso do Mercosul em virtude, né, do processo de deposição do presidente Fernando Lugo, que, embora constitucional pelas leis paraguaias, foi considerado antidemocrático pelos outros parceiros do Mercosul.
Em virtude desse fato, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela hoje fazem parte do megabloco que nós chamamos Mercosul. Nós sabemos que Chávez lutava já há alguns anos, contra um câncer. Ele vai tratar esse câncer em Cuba. Ele fez uma forte aproximação do governo venezuelano do governo cubano por uma afinidade ideológica com os irmãos Castro, Fidel Castro e Raul Castro, que governam Cuba há mais de 50 anos, claramente numa ditadura hereditária, ao mesmo tempo que Hugo Chávez se afastou dos Estados Unidos, declarando, por exemplo, que Bush mantinha uma relação imperialista, em relação à América Latina e que os países latino-americanos deveriam conformar-se dentro de uma revolução bolivariana, num sinônimo aí parecido com Simão Bolívar, que foi um mestiço que lutou pela independência daquilo que na época desejaria se criar, que seria a Gran Colômbia. Nós sabemos então que ele muda inclusive o nome da Venezuela para a República Bolivariana da Venezuela. Hugo Chávez monta então a chamada Tríade Bolivariana de governos com forte interferência do Estado na economia. Nós estamos falando aí do governo do Equador, comandado por Rafael Correa, do governo da Bolívia, comandado pelo Evo Morales, e da própria Venezuela, comandada por Hugo Chávez. Infelizmente, sob o ponto de vista humano, Hugo Chávez não resistiu à doença e veio a falecer. A Constituição venezuelana garantia então que em 30 dias deveria ser realizada uma nova eleição. Nessa eleição, nós tínhamos o candidato do PSUV, que foi o vice do Hugo Chávez, Nicolás Maduro, e o candidato da oposição, Carrillo, que acabou perdendo as eleições por uma diferença mínima de 40 mil votos. Isso mostra o quanto a Venezuela foi dividida para as eleições. De um lado, Nicolás Maduro não tem o carisma de Hugo Chávez, enfrenta problemas econômicos muito graves e há uma possibilidade efetiva de que nas próximas eleições a oposição ao governo chavista venha a ocupar o poder, ok? Quer dar uma olhada então no nosso material? Confere lá para a gente falar ponto a ponto e revisar isso para você. Vamos lá! Então, nós estamos falando aí para você a respeito da Venezuela sem Hugo Chávez, lembrando que nós temos uma série de antecedentes. O primeiro antecedente foi a tentativa de golpe contra um governo democraticamente eleito. Depois Chávez concorre à presidência pelo PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela, e ele tenta implantar o socialismo do século XXI com o aumento da participação do Estado na economia, provocando aí um contraponto ao chamado consenso de Washington, que era o conjunto de ideias neoliberais implantados na América Latina a partir da década de 90. Hugo Chávez aprova para si reeleições ilimitadas e, portanto, se nada o impedisse, ele poderia permanecer no governo tantas quantas forem as vezes que ele fosse eleito. Ele fez uma aproximação com Cuba e se distanciou dos Estados Unidos e tem ali a entrada no Mercosul. Lembrando então para você que o governo chavista tem fortes avanços na área social. A redução da pobreza, a porcentagem de pobreza na Venezuela passou de 49% para 29% em 2010. Houve ainda praticamente a erradicação do analfabetismo. A Venezuela é hoje o país com a menor taxa de desigualdade da América do Sul. Segundo a ONU, o índice de Gini do país é 41,0. Esse indicador, criado pelo matemático italiano Corrado Gini, serve de parâmetro internacional para medir a desigualdade. Portanto, quanto mais próximo de 100, maior ela é. Para efeito de comparação, o índice de Gini do Brasil é de 51,9, portanto, 10 pontos percentuais maior, o que significa uma desigualdade também maior. A criminalidade, contudo, na Venezuela é um dos principais problemas dos venezuelanos. De 2011 até 2012, a taxa de homicídios passou de 67 para 73 em cada grupo de 100 mil habitantes. A inflação é outro problema.
A Venezuela é a nação com a maior reserva de petróleo do mundo, ultrapassando, né, a Arábia Saudita, mas o mau uso das reservas, somado ao descontrole com os gastos públicos, deixou o país mais pobre e gerou um aumento de inflação 20%, considerado a maior inflação da América Latina, e ao mesmo tempo em que a política de estatização afastou os investidores estrangeiros. Houve ainda a perseguição aos adversários políticos, com forte concentração de poderes na mão do Estado. Alinhou-se ainda com países socialistas, como Cuba e China, e governos autoritários do Oriente Médio, como a Síria e como o Irã. Entre as emissoras fechadas pelo governo, estava a Rádio Caracas Televisão Internacional, que havia apoiado uma tentativa de golpe contra o governo chavista 8 anos atrás. O presidente interino, Nicolás Maduro, apontado como sucessor e herdeiro político, é o candidato mais forte para as novas eleições presidenciais. Lembrando apenas a você que ele ganhou essas eleições, né? Independente aí de quem sucederá a Chávez, o futuro presidente venezuelano terá que lidar com a paradoxal herança do caudilho, conquistas na área social, colapso econômico e enfraquecimento da democracia, em uma nação que segue dividida entre o mito e a realidade, entre o passado e o futuro. Muito bem, vamos discutir uma nova questão, que é a questão dos royalties do petróleo, né? Bom, então, para a gente lembrar de maneira importante a respeito dessa questão do petróleo, de novo, a gente tem que ver os antecedentes dessa questão. Lá na Constituição de 1988, o Brasil definiu que o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o principal imposto estadual, na cadeia do petróleo seria cobrado no destino e não na origem, como é de todos os demais produtos. Sendo assim, os chamados estados produtores, sobretudo o Rio de Janeiro, que hoje representa 85% da produção nacional, mas também o Espírito Santo, segundo maior produtor, e o estado de São Paulo, né, perderiam fortemente a arrecadação. Uma maneira de compensar essa perda de arrecadação foi a instituição dos royalties e das participações especiais na cadeia do petróleo. Lembrando para você que os royalties, eles são pagos pelas empresas que são detentoras das concessões públicas, né, de exploração de petróleo no Brasil. O royalties, em tese, ele tem uma finalidade tripla. Primeiro, ele serve como uma possível compensação ambiental por danos causados por vazamento de petróleo ou assemelhados. Ele serve como compensação pela elevação dos gastos dos estados produtores e dos municípios limítrofes à área de produção, gastos esses, né, com aumento populacional e com o próprio setor petrolífero, o que envolve segurança, saneamento básico, moradia, saúde, educação, urbanização, dentre outros. E, finalmente, o royalty tem a finalidade de ser a compensação pelo ICMS que é cobrado no destino e não na origem. As participações especiais ocorrem todas as vezes em que a extração de petróleo supera as expectativas iniciais lançadas pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, para o segmento. Sendo assim, tanto os estados produtores quanto os municípios limítrofes recebem participações especiais. Bom, qual é a grande questão? É que no ano de 2006, o Brasil se tornou autossuficiente em petróleo. E aí, no ano de 2008, a Petrobras descobriu o pré-sal. A primeira pergunta sua, então, é: o que é o pré-sal? O pré-sal é uma camada de óleo numa bacia sedimentar de origem orgânica, extremamente extensa, que vai, né, do Espírito Santo até o norte do estado de Santa Catarina. Portanto, numa longitude bastante considerável, numa latitude bastante considerável. Quero te lembrar que essa área já tem mensurados aproximadamente 14 bilhões de barris.
e 25% da área do pré-sal já foi licitada. No entanto, o presidente Lula considerou que o modelo que havia sido criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso lá em 97 era um modelo inadequado para o pré-sal. Qual foi o modelo criado em 97? Esse modelo é baseado na concessão. Então, a Agência Nacional do Petróleo abre uma licitação pública para o direito de exploração de um bloco de petróleo. Ganha a empresa de capital nacional ou transnacional e a Petrobras concorre em igualdade de condições com todas as outras empresas, portanto, não recebe informação privilegiada. Ganha a empresa que oferecer o maior valor pelo direito de exploração do bloco, que normalmente é fixado em 30 a 35 anos. A empresa tem 5 anos para começar a explorar, caso contrário a concessão volta para o Estado, e se ela achar petróleo, tudo que ela achar é dela, e se ela não achar petróleo nenhum, é o risco que ela assumiu. Pois bem, o Lula considerou que esse modelo ele acabava privilegiando o capital petrolífero, já que você pode pagar um valor que aparentemente é elevado, no entanto, ao ser descoberto um mega campo de petróleo, esse valor pago pela concessão pode ser um valor relativizado e, portanto, virar um valor pequeno diante da potencialidade do poço. Sendo assim, Lula propõe, então, o modelo de participação. Nesse modelo de participação, a ANP, de novo, abre uma licitação, tanto para as empresas nacionais ou transnacionais, só que ganha a empresa que oferecer a maior participação de de petróleo extraído para o governo. A experiência internacional mostra que essa opção garante algo em torno de 80% a 85% do óleo extraído para o governo, ficando a empresa com 15% a 20% do óleo extraído e sem pagar nada no momento da licitação. Bom, a experiência então mostra que esse modelo é um modelo alternativo. O Lula então propõe uma outra ideia: fortalecer a Petrobras. A Petrobras então teria que ter no mínimo 30% do negócio, porque a Petrobras seria a única a ter o direito da prospecção dos poços de petróleo a serem perfurados na área do pré-sal. Sendo assim, você poderia ter uma empresa como a Shell, que ganhasse a licitação, mas teria que subcontratar a Petrobras como operadora, e assim a Petrobras teria pelo menos 30% do negócio. Ou você poderia ter um acordo prévio entre a Shell e a Petrobras, no nosso exemplo, para que antes do leilão elas montassem uma participação, que pode ser Shell 70, Petrobras 30, ou Petrobras 60, Shell 40, mas a Petrobras não poderia ficar com menos de 30%. A ideia é fortalecer uma empresa brasileira de capital misto e, portanto, controlada pelo governo. Paralelo a isso, a gente vai observar que o presidente Lula propôs a criação de um fundo social. Esse fundo social, que seria obtido pela venda do petróleo por parte do governo, deveria investir os seus recursos basicamente em 3 grandes áreas: a infraestrutura, ciência e tecnologia e educação, para que o Brasil pudesse fugir daquilo que nós chamamos de doença holandesa. A doença holandesa, ela ocorre quando um país joga todas as suas fichas na produção de um único bem. Pelo escasseamento desse bem ou pela sua superação tecnológica, o país se vê em más condições para continuar o seu crescimento econômico. O objetivo, então, era criar uma alternativa. Lula propôs e o Congresso aprovou a criação de uma empresa que vai administrar as áreas e contratos do pré-sal. Essa empresa provavelmente se chamará Petrobrasil. Em nada o Lula propôs a respeito de royalties e de participações especiais. No entanto, o deputado Ibsen Pinheiro, deputado do PMDB do Rio Grande do Sul, entendeu que a Constituição brasileira diz que todos os recursos do solo e do subsolo pertencem à União.
e que, portanto, né, nós não temos estados e municípios produtores. O que nós temos é uma riqueza nacional e que, portanto, os royalties e participações especiais devem ser distribuídos de maneira equitativa entre todos os estados e municípios do Brasil. Pois bem, essa emenda Ibsen Pinheiro passou na Câmara dos Deputados, com uma emenda passou no Senado e foi para a sanção do então presidente Lula. Como a emenda Ibsen Pinheiro garantia a repactuação da distribuição dos royalties do petróleo a licitar e já licitado, a Advocacia Geral da União considerou que ali havia uma ruptura de contrato e, sendo assim, indicou ao presidente Lula que ele vetasse a medida. O presidente veta, né, e o assunto volta para o Congresso. O Congresso, então, rediscute uma nova participação dos royalties do petróleo que, de qualquer maneira, tira recursos dos estados produtores, dividindo, né, de maneira mais equitativa com todos os estados brasileiros. No entanto, como o Congresso insistiu, né, em que, né, todos aqueles blocos do pré-sal já licitado e também do pós-sal estaria incluso na nova redivisão, a presidente Dilma Rousseff foi lá e vetou de novo. O assunto voltou para o Congresso, né, quebrou o veto da presidente e agora, por uma medida cautelar dada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, a nova redivisão ainda não está em vigor, enquanto que o plenário do Supremo não julga o mérito da questão. A discussão agora não é mais sobre a redivisão do pré-sal a licitar, mas é para que se mantenha, né, o pré-sal já licitado e o pós-sal já licitado nas regras antigas.